pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 14, nosso tema, ângulos, ok? Antes da gente definir o que são ângulos, vamos retomar alguns conceitos da geometria. Primeiro, uma reta. O que é uma reta? Imaginem uma linha que não faz nenhuma curva e continua infinitamente para lá e para cá. Isso é uma reta. Um segmento de reta. Como podemos definir um segmento de reta? Eu posso dizer que isso aqui, ó, é um segmento de reta. Como se ele fizesse parte de uma reta, eu peguei um pedaço. E uma semirreta. Semirreta, a partir de um ponto, eu vou construir uma linha reta só em uma direção. Vamos supor que eu tenho esse ponto aqui. Partindo desse ponto, infinitamente para lá, eu tenho uma semirreta. Ok. O tema da nossa aula de hoje são ângulos. O que é ângulo? A definição matemática é a união entre duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Esse ponto é chamado de origem, ok? Então tem um pontinho aqui. Deixa aqui. Tem um ponto aqui, certo? Vou usar os dedinhos aqui, ó. Um ponto de origem. Partindo duas semirretas daqui, eu formo um ângulo entre elas, ok? Medida de um ângulo. O ângulo, ele é medido em graus, certo? E o que é isso? O que é esse grau? É a abertura entre as duas semirretas. Quanto maior for a distância, a abertura entre elas, maior é o ângulo, ok? Outra forma de enxergar isso é como se fosse um giro. Por exemplo, estou aqui olhando para cá, se eu girei, esse giro aqui que eu fiz é um ângulo, ok? Se eu fizesse o giro completo, 360 graus. Posso ter ângulos maiores de 360? Vocês vão ver mais para frente, mas fica aí para vocês pensarem entre vocês. E se eu fizer um ângulo do outro lado? Girar para o outro lado? E aí? Outra coisa para vocês pensarem, que a gente vai responder nas próximas aulas. Nomenclatura. Bom, tenho aqui um ângulo, certo? Observem que eu tenho duas semirretas. Partindo do ponto V, o ponto V é a origem das duas semirretas, também chamado no ângulo vértice. Cada uma das semirretas tem dois pontos, ok? Como que eu nomeio o ângulo? Escolho um dos pontos de uma semirreta, vou pegar o A. O vértice, escolho um dos pontos da outra semirreta, vou pegar o C. Posso chamar esse ângulo de AVC, ok? Nossa, que nome horrível para um ângulo, gente. AVC. Sempre nessa ordem. Ponto de um dos lados, vértice, ponto do outro lado. Esse mesmo ângulo pode ser nomeado BVC ou BVD. Mesmo ângulo com várias nomenclaturas diferentes. Isso aqui, gente, é que vocês que escolhem.
Posso fazer o contrário? CVA? Posso também. A ordem que eu escolho aqui os lados não tem importância. O importante é o vértice tem que estar no meio. Outra parte importante, ó. O vértice sempre tem um acento circunflexo para representar que é um ângulo. Na geometria, isso serve para diferenciar de triângulos. Triângulos a gente representa também com 3 letras. Para diferenciar um triângulo, vamos supor que eu fechasse isso aqui, ó. Fechei um triângulo. Teria o triângulo AVC. Para diferenciar do ângulo AVC, coloco o circunflexo no V, ok? Bom, vamos nomear esses triângulos, esse ângulo aqui, ó. R, O, Q, ok? O que é isso? Ângulo R, O, Q. E eu tenho também um outro ângulo, Q, O, P. Os dois partem do mesmo vértice, aqui, ó. Possuem o mesmo vértice, certo? Outra coisa importante. Esse ROQ e o QOEP juntos formam um outro ângulo, certo? Eles têm um lado aqui, ó, em comum. Isso significa que eles são consecutivos, ângulos consecutivos. Sempre que 2 ângulos compartilham um lado, são consecutivos. O que eu sei sobre isso? Que o ROP vai ser, tem de medidas, a soma dos dois. Supor que seja 30, que o alfa seja 30, o beta seja 50, então eu tenho que o ROP mede 80 graus. Na verdade não é, porque já está bem maior aqui. Vocês vão ver por que na próxima aula. Outra coisa importante, gente. Sempre que eu represento ângulos, os pontos são letras maiúsculas. Quando eu não sei a medida do ângulo, eu uso letras gregas, ok? Você pode ver que essa letra aqui, ó, parece o A, mas não é A. Chama-se alfa. Parece B, mas não é B, é beta. São os equivalentes a A e B no alfabeto grego, certo? Portanto, como vocês viram, ângulos consecutivos são ângulos que compartilham ou possuem um lado em comum, ok? Ângulos consecutivos são ângulos que possuem um lado em comum localizado entre os outros 2 lados, como, no caso, o ângulo alfa e beta. Isso são nossos ângulos consecutivos. Olha esse exemplo, gente. Nessa figura ao lado, o ângulo APB, vamos localizar o APD. APD. Então é isso aqui, ó. Mede 90 graus, ok? Símbolo de 90 graus aqui. O ângulo BPC, então vamos lá, BPC, mede 50. Então isso aqui, ó, 50 graus. As medidas dos ângulos APB, esse aqui, e CPD são iguais. Como que eu determino a medida deles? Pensa aí. 10 segundinhos para vocês pensarem. Bom, como eles são todos consecutivos,
eu sei que a soma desses 3 ângulos vai dar o ângulo maior, que é 90. Se eu já tenho 50 aqui, de 90 eu tiro 50, sobra quanto? 40. Outra informação que o exercício me deu. Esse ângulo tem a mesma medida desse. Ou seja, se os dois são iguais, são 2 ângulos, o que sobrou eu divido por 2. Então, 40 dividido por 2, 20 graus. Portanto, APB mede 20 graus, APC, ok, APB 20 graus, APC é isso aqui, ó, tem 40 graus aqui, 20 graus aqui, 40 mais 20, 60. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que significa ângulos, o que é ângulos, conceito de ângulos. E na próxima aula nós vamos classificar os ângulos de acordo com a sua medida, de acordo com a posição dele, a relação de um ângulo com o outro entre as medidas deles. E até a próxima aula, pessoal.